E agora vou convidar o pastor Davi Gonzalez. É um missionário que também estamos conhecendo agora, indicação do nosso querido pastor Carlos Moraes. Ele tem um projeto na Venezuela. Pedi para ele falar do projeto, vai trazer a mensagem para nós. Depois ele vai falar com os homens lá, olha, vai falar na classe dos homens hoje. E eu queria que, eu pedi para ele, o pastor Tomé, também lá de Mauá, que é nosso amigo também, já falou, olha, ele fala um bom portunhol. Eu falei, fale devagar que nós vamos entender aqui, vamos exercer o nosso dom de línguas aqui hoje, hein? Amém. Então, falei, olha, nós vamos entender, tá bom? Então, vamos orar por ele, vamos orar pela Venezuela, irmãos. A gente ouve as notícias políticas, que não significam as notícias religiosas. Notícias políticas que ouvimos não tem nada a ver com religião, a não ser que haja perseguição. E nós temos que orar pelos crentes, que em todos os lugares Deus tem um povo. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor Deus, por podermos participar dos teus projetos, Senhor. Abençoe, Senhor, o pastor Davi na mensagem. Abençoe, Pai, aquele povo da América do Sul, ó Pai, que estamos aqui todos nesta América. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ainda revele muitas bênçãos neste lugar, Senhor Deus. Possamos ser firmes para fugir das heresias e ficarmos firmes na Tua Palavra. Amém. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Bom dia. Para mim é um honor, privilégio estar aqui com vocês, conhecer a igreja, uma igreja grande, uma igreja que se vê vital, com vida. Isso é uma grande bênção que existe uma igreja assim como vocês, aqui em Brasil. Então, eu quisiera projetar um vídeo que fala um pouco, de maneira geral, o que a gente está fazendo lá na Venezuela. E esse vídeo tem um bom português. Expressa melhor as ideias que o que eu posso expressar por minha própria conta. Então, irmão, pode me ajudar com o vídeo, por favor? O que Deus está fazendo no estado de Táchira. Nosso trabalho tem um vínculo profundo com o Brasil, pois pertencemos à Igreja Batista El Calvário, no centro do país. Somos fruto do ministério do pastor Aguinaldo Vicente Ferreira, o primeiro missionário brasileiro na Venezuela. Seguindo esse legado de fé, em maio de 2023, fomos enviados pela nossa igreja local para a cidade de Rubio, uma zona estratégica a apenas 23 quilômetros da fronteira com a Colômbia. O estado Táchira é uma entidade andina com uma realidade contrastante. Embora seja pequeno em superfície, é um dos mais povoados densamente, superando 1,4 milhões de habitantes. No entanto, continua sendo um dos estados menos alcançados por igrejas bíblicas que exponham com fidelidade as verdades do Evangelho. Em Rubio, onde vivem cerca de 80 mil pessoas, o maior desafio tem sido nos integrarmos à sua cultura única, uma mistura entre os povos andinos, venezuelanos e o norte da Colômbia. Essa particularidade marca a identidade e a espiritualidade da região, onde a adesão ao catolicismo tradicional convive com uma forte presença de igrejas de corte carismático ou de teologia da prosperidade que, lamentavelmente, projetam uma imagem distorcida do cristianismo. Além disso, existe uma notável presença de seitas, pelo que é comum encontrar pessoas confusas como consequência de terem recebido algum tipo de ensinamento desses grupos. Desde nossa chegada a esta cidade em 2023, exploramos diversas estratégias para realizar nossa missão, sendo o evangelismo por contato o método que Deus tem usado para nos dar melhores resultados. Através dele, desde junho de 2024, o Senhor levantou um grupo de irmãos que, na data deste vídeo, conta com 20 adultos, 8 crianças e 2 adolescentes, todos eles fiéis e constantes. Começamos nos reunindo na sala de uma das irmãs.
mas o crescimento nos levou, em dezembro passado, a acondicionar provisoriamente a garagem da casa. Hoje, até mesmo essa garagem já está ficando pequeno para nós, o que é um testemunho vivo da obra do Espírito Santo. Nosso labor atual se sustenta sobre 2 pilares fundamentais para garantir a saúde da igreja. 1. Formação eclesiológica e identidade, quintas e domingos. Os dias de quinta-feira são dedicados exclusivamente ao ensino de estudos bíblicos sobre a identidade de uma igreja local. Ensinamos sobre sua administração, declaração de fé, missão, visão e os valores que nos identificam. É vital para nós que cada irmão compreenda a responsabilidade da membresia, o governo da igreja, a edificação mútua e o discipulado. Esta base doutrinal se complementa cada domingo em nosso culto congregacional, onde nos focamos na pregação expositiva e sequencial dos livros da Bíblia para o saudável crescimento da congregação. 2. Cuidado pastoral e vida da igreja. Durante a semana, minha esposa e eu nos dedicamos à visitação, ao aconselhamento familiar e ao discipulado pessoal. Neste caminhar, temos tido a imensa bênção de oferecer aconselhamento pré-marital a um jovem casal e a honra de celebrar o primeiro casamento de nossa congregação. Um marco que reflete como o Evangelho está estabelecendo lares sólidos conforme a vontade de Deus. Gostaríamos também de apresentar o nosso projeto ministerial, que consiste em 2 objetivos. Primeiro, estabelecer uma igreja local que seja autônoma, autossustentável e capaz de se propagar para outros municípios do estado. Segundo, estreitar a cooperação com outras famílias missionárias da zona para concentrar esforços, participar da comunhão e estabelecer um instituto bíblico para formar os novos trabalhadores que a colheita precisa. Finalmente, pedimos que nos acompanhem em oração por estes motivos, para o avanço do Evangelho em Rúbio e a maturidade dos irmãos, por sabedoria no labor pastoral e de aconselhamento, para que possamos inaugurar oficialmente a igreja este ano e pela capacidade econômica conseguir um local adequado para o crescimento. Por nosso sustento, atualmente alcançamos 55% do nosso orçamento familiar estimado e oramos pelo restante para permanecermos no campo missionário. Irmãos, obrigado pelo seu apoio, pelas suas orações e por serem parte desta colheita na Venezuela. Graça e paz a todos vocês. Deus os abençoe, irmãos. Somos a família Gonzalez, missionários na Venezuela. Junto com a minha esposa, Ana Karina, e nossos filhos, David e Daniel, é um privilégio apresentar... Vai repetir. Tá bom, irmão, muito obrigado. A Venezuela é um país complexo. Nós somos aproximadamente 30 milhões de habitantes. De eles, quase 9 milhões estão fora do país. 9 milhões. Isso representa 30% da população. Nenhum país perde 30% de sua população, a menos que seja pela uma causa grave, né? Venezuela tem muitas necessidades. Eu tenho muitas necessidades, né? Ninguém deixa sua família a mais de 1.000 quilômetros de distância por tanto tempo, a menos que seja necessário. Mas a maior necessidade de Venezuela é Cristo. Temos problemas sociais, de governança, econômicos, de todo tipo. Venezuela é um país que não funciona. Mas a principal e maior necessidade na Venezuela é Cristo mesmo. E eu estou convencido de que Deus tem me chamado para trabalhar na Venezuela, ao ponto que Ele tem aberto as portas naquela pequena cidade para começar a obra. A obra está crescendo, é uma grande bênção. A gente está orando por alugar um espaço maior que acompanhe o crescimento. Os irmãos estão animados, eles são todos constantes. Eu incluí no vídeo só aqueles que são constantes. A gente tem, algumas vezes, visitas, mas a maior parte da pessoa que chega para visitar fica. Então, é uma grande bênção. Nós temos o privilégio de nos tornar
a primeira igreja batista nessa cidade. Não tem mais, de nenhum tipo. Aqui no Brasil é muito comum ver igreja batista bíblica, regular, independente, fundamentalista, de a convenção e mais. Mas lá não tem de nenhum tipo. Então, é uma grande bênção e um grande privilégio para nós nos tornar a primeira igreja batista. Nós temos muitos desafios na Venezuela, mas estamos convencidos, eu e minha família, eu e minha esposa, as crianças seguem, né? Eu e minha esposa estamos convencidos de que é a vontade de Deus que a gente fique lá. Eu não tenho esperança que vai mudar a situação no país. Eu não tenho esperança disso. Minha esperança está em Cristo. Seja a situação que seja, Cristo está no comando de nosso projeto de vida. Se eu não tivesse convencido disso, eu seria parte desses 9 milhões de venezuelanos fora do país. Eu já feito minhas malas e embora do Venezuela. Mas se eu fico ainda lá, é por causa do Evangelho, por causa do Senhor, por causa que, ainda que tem 9 milhões fora, tem muitos venezuelanos dentro da Venezuela que precisam ser pastoreados. Necessitam uma igreja, uma comunidade viva que prega o verdadeiro Evangelho. Necessitam uma real esperança. A gente tem esperança nos processos econômicos e políticos, ou as promessas econômicas e políticas, mas a verdadeira esperança, a esperança verdadeira é Cristo. Por isso, irmão, nós hemos combinado, os irmãos lá, de se chamar a igreja Esperança. A esperança, Igreja Batista. Primeiro a esperança. Porque é o que o povo venezuelano precisa. Uma esperança fundamentada em uma realidade, em uma verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, por favor, eu peço de pedir, né? Eu peço seus orações como igreja. Eu acredito que quando uma igreja ora, uma igreja é movimentada a fazer ainda mais. E além. Então, por favor, orem por nós, por nossa família. Eu não sei o que fiz aqui. Tenho uns cartõezinhos, estilo marca-texto. Estão por aqui. Só quando a gente está vivo, fica nervoso e perde as coisas, né? Então, por favor, irmão, aí a seu lado tem cartãozinho. Pode me passar um? Tiro do meio, para que saia rápido. Isso. Muito bem. Estamos em vivo, né? Ao vivo. Então, muito bem. Eu tenho nos marca-texto. Hoje, de graça. Só a única condição que se você pega com compromisso de orar, você bota em sua Bíblia. É útil para marcar aquele texto que a gente está seguindo. Mas quando olhe para esta família, tome uns segundos, nem minutos, tome uns segundos para nos abençoar, para pedir que Deus nos fortaleça em momentos complicados. Venezuela é um país complicado para viver. O que vocês dão como certo, não precisa nem de pensar, se faz automaticamente. Para nós é uma luta. Comprar gás, ter eletricidade, agora estamos sofrendo até 8 horas de eletricidade. Comprar gás para cozinha, para fogão, água. Temos muitos problemas de todo tipo. Educação, saúde, tudo. Então, o que a gente fala tem como normal, automático, para nós representa uma luta. Não perde muito tempo tratando de conseguir as coisas para sobreviver. Mas eu não quero falar dos problemas da Venezuela, mas que o Venezuela é um terreno fértil
para a pregação do Evangelho. Então, nós convidamos a você a se tornar parceiros nessa colheita. E o povo venezuelano é muito receptivo ao Evangelho. Eu estive visitando Colômbia, que estamos pertinho, somos povos irmãos, compartimos a mesma língua. Irmão, o povo colombiano, em sua maioria, é muito fechado para o Evangelho. A pessoa não quer nem te ouvir. O venezuelano vai te ouvir, assim seja, pelo respeito. Vai a prestar atenção. Vai receber tu folheto. Colombiano, não. A maior parte de minha experiência na Colômbia, né? Então, somos um país aberto para o Evangelho. Os problemas políticos e econômicos têm feito nos corações de muitos venezuelanos ficar mais receptivos ao Evangelho. Assim que perderam toda a esperança no mundo. Então, falam, a única esperança pode ser Deus. Então, irmão, temos aqui, que está a nossa família, está nossos pedidos de oração, está nossos contatos. Por favor, entre em contato conosco. Tem vezes que são mensagens, uma mensagem de algum irmão, assim, pastor, missionário, hoje a gente vai estar orando por você. Somente uma mensagem dessa natureza alivia e fortalece o coração. Temos os dados da agência missionária AMI e o coaching é meu Pix pessoal. O coach, como eu não tenho um problema com o nome, eu falo coach, você entende, né? Outra palavra não dá. Eu preciso ser como criança, né? Então, irmão, graças por assistir o vídeo. Obrigado por assistir o vídeo, obrigado por me receber. Por favor, tenha paciência com meu mau português. Para mim é difícil. Já é difícil separar aqui, a pregar o Evangelho em um idioma próprio. Agora, intentar falar em outro, quando uno chega aqui, esquece todo o pouco que sei. Eu esqueço todo. Então, irmão, orem por nós, para que me ajude também para as despesas desta viagem. Eu fiz um investimento mais ou menos de uns R$4.000 para chegar e voltar para minha casa. Então, Deus tem providenciado de alguma outra maneira, mas é um recurso próprio que eu peguei de um lugar para investir neste outro. Então, orem por nós. Mas agora vamos a falar de uma coisa ainda mais importante, que é a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em el livro de Atos. Vamos a comprovar meu portunhol. Eu comprovo meu portunhol com um número. Se eu falo o número e a gente dá certo, aí estou avançando. Mas quando a gente perde, é minha culpa. Atos capítulo 13. Assim, 1 e 3. 13. Ah, tá bom. A princípio eu falava 13 e a gente ia para o 3. 13. Tá bom. Bom, irmão, uma profunda alegria e privilégio para mim estar hoje aqui com vocês, no Brasil, nesta igreja, e compartilhar a comunhão com vocês. Ver a sua fé, é uma grande bênção. Agora, vamos a ler capítulo 13, versículo 1, 2, 3, e vamos a orar. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amado Deus, muito obrigado. Obrigado pela seu privilégio de ter em nossas mãos tua palavra. Obrigado, Deus, porque ainda nós vivimos
em um país onde levar em nossas mãos a Bíblia, de nos reunir publicamente, de nos proclamar e identificar abertamente como cristão, é um direito. Obrigado, Deus, porque hoje, em outros países, muitos cristãos não têm essa liberdade. Então, o que nós reclamamos como direito, fica um privilégio e um avanço que provém de você. Deus, e nesta manhã, nós queremos te pedir atenção, que além de minhas limitações como homem e como estrangeiro, tua palavra possa chegar aos corações de todos nós e possa realizar essa ação transformadora que só ela tem poder de fazer. Senhor, fala nossas vidas, fala nossos corações, muda nossos comportamentos. Em tu nome oramos. Amém. Lucas escreve este segundo tratado teológico com um propósito. O Império Romano fornecia uma relativa paz. E ele tem provisto naquela sociedade do século I uma rede de estradas que facilitavam a mobilidade. Mas a igreja enfrentava uma transição crucial de ser um movimento predominantemente judaico para se tornar uma fé global que integrava a todos os gentios. O propósito de Lucas é assegurar a seus ouvintes originais, a seus leitores originais ou primários, a certeza das coisas que haviam sido ensinadas, demonstrando que a expansão do Evangelho não é uma iniciativa humana, mas é um avanço imparável do reino de Deus, guiado pelo Espírito Santo, vencendo barreiras geográficas, culturais e religiosas. Naquele tempo, o Evangelho, o cristianismo, tem uma má reputação. E o livro de Atos ensina-nos que tudo o que aconteceu com a primeira igreja, com os primeiros cristãos, foi ação direta do Espírito Santo. É impossível que uns quantos homens, 120 pessoas, em um lugar muito afastado do império, que não era o lugar mais importante do Império Romano, Jerusalém, Palestina, esse território era um território marginal do Império Romano, como 120 pessoas, sem nenhum poder político, militar, econômico, chegaram a transformar o mundo todo conhecido. Para o humano é impossível, mas fortalecidos com o poder do Espírito Santo, deu certo, né? Então, o Lucas esperava que as igrejas do primeiro século perdessem o temor à perseguição, rompessem os preconceitos nacionalistas e assumieram sua identidade como testemunhas de Cristo até os confins da terra, confiando no poder divino. Hoje vamos a falar sobre a igreja local que adora e busca o Senhor em submissão. É o instrumento que o Espírito Santo utiliza para preparar, comissionar e enviar trabalhadores para a obra missionária global. Só uma igreja que está em submissão e que busca em adoração a Deus é aquela que é utilizada por Espírito Santo para fazer a obra missionária. Então, vamos a profundizar no livro de Atos, neste capítulo 13, que encontramos lá
a igreja de Antioquia, um verdadeiro valor de diversidades culturais. Aqui, no capítulo 13 de Atos, é onde começam as missões de maneira planejada. Até o momento, os cristãos têm feito missão a consequência de um acontecimento. A gente pode recordar, capítulo 1, versículo 8, tem a promessa e o mandato. Sim? Capítulo 8, versículo 1, tem o início da expansão do Evangelho, mas a causa da morte e perseguição dos cristãos, a causa da morte de Estevão e a persecução que se originou. Mas no capítulo 13, é uma nova fase, uma nova era, na maturidade da igreja local, e aquela igreja de Antioquia começa o que nós conhecemos hoje como missões. É precisamente nesse cenário de intimidades e entrega que o autor de Atos nos introduz o momento exato em que o motor das missões mundiais se acende de forma oficial. Hoje, vamos a ver como essa igreja, hoje vamos a ver como essa faísca que se acendeu no primeiro século continua viva hoje. O Espírito Santo nos está chamando para fazer parte desse mesmo movimento incontrolável. O primeiro que a gente pode ver, primeiro ponto, não é? É que o autor nos mostra que o Espírito Santo opera em uma igreja local madura, diversa e focada na adoração. O Espírito Santo atua em uma igreja local madura, diversa e focada na adoração. Lucas nos apresenta uma lista de profetas e mestres em Antioquia, que reflete uma surpreendente diversidade cultural e social. Tem Bernabé, tem a Simeão, tem a Lúcio, tem a Manaém e a Saulo. Não eram uma igreja uniforme, mas um reflexo do poder unificador do Evangelho no primeiro século. Então, a igreja não precisa ser uma massa uniforme de pessoas. Deus gosta da diversidade, mas aquela cola que une tudo, o amor e o Espírito Santo. Então, enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo falou. O texto nos ensina que a missão não surgiu de uma crise, de uma ideia humana ou de um comitê administrativo. Nasceu estritamente de uma atmosfera de adoração, de jejum e comunhão intensa com Deus. Quando a igreja se une em adoração, em jejum, em uma busca intensa da vontade de Deus, ela fica sensível para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes as igrejas estão tão ocupadas na correria, fazendo muitas coisas, fazendo muito barulho. Barulho? Você entende, né? Ruído. De aqui para cá, de lá para cá, que não permite ficar tranquilos, serenos, atentos espiritualmente falando, com os ouvidos espirituais, prontos para ouvir o direcionamento de Deus. Como homens, sobretudo como homens, nós estamos sempre inclinados
por los planejamentos lógicos. E não está ruim. O problema é quando os planejamentos lógicos desplazam, afastam a guia do Espírito Santo. Uma igreja pode ter muitos programas, uma igreja pode ter muitos programas, ministérios, atividades, a semana toda. Mas ela precisa também um tempo só de ficar tranquilo. Em adoração, oração, jejum, pedindo a Deus, Deus, fala-nos através de tua palavra para ter certeza de tua vontade. Número 2. O autor ensina que o Espírito Santo tem autoridade exclusiva para chamar e separar obreiros para a obra missionária. A Bíblia nos ensina que só o Espírito Santo tem o poder, a autoridade para chamar, selecionar e chamar a pessoas dentro da igreja local para obra missionária. Quem tem o poder? Quem tem a autoridade para chamar uma pessoa para a obra missionária? Espírito Santo, né? O Espírito Santo interveio com a autoridade divina e disse claramente: separai-me a Bernabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Neste ponto da história, Bernabé e Saulo eram os principais líderes e mestres mais dotados da igreja. Então, humanamente, retê-los era mais lógico e seguro para o crescimento local. No entanto, o autor nos mostra que o Espírito Santo reclama o melhor da igreja para a fronteira missionária. O chamado e a estratégia pertencem soberanamente a Deus, não aos planos dos homens. O Espírito Santo é o que chama. O Espírito Santo é o que coloca nos corações das pessoas esse chamado para ir para fazer missões. E por último, o autor nos lembra que a igreja local responde ao Espírito Santo identificando-se, sustentando e enviando o chamado. Lucas registra que a igreja de Antioquia não discutiu nem poupou recursos diante da ordem do Espírito Santo. Pelo contrário, continuaram em jejum e oração, impuseram-lhe as mãos e os despediram. A imposição das mãos, no contexto bíblico do primeiro século, era uma declaração pública de solidariedade, de aprovação e associação total. Antioquia estava dizendo a Bernabé e a Saulo: vocês vão em nosso nome, sua dor é nossa dor, sua necessidade é nossa necessidade. Eles assumiram a responsabilidade completa dessa viagem e dessa missão. Então, o Espírito Santo chama. Amém? Mas a igreja precisa ter a capacidade espiritual e a maturidade para reconhecer aqueles que têm sido chamados, capacitar aqueles que têm sido chamados e enviar aqueles que têm sido chamados. Por acaso, hoje, posso estar falando a alguma pessoa que tem sido chamada para sair, deixar essas cadeiras e ir para outro lugar. Irmão, a palavra exposta nos confronta diretamente hoje. Antioquia mudou a história do mundo porque não foi uma igreja passiva diante da voz de Deus. O mesmo Espírito Santo que falou em Atos capítulo 13 está presente nesta igreja hoje. Amém? E nos chama a responder à grande comissão em 3 missões muito específicas que todo crente deve abraçar. A primeiro, orando. A maturidade de nossa congregação é medida por nossa capacidade de buscar o Senhor em intimidade. O jejum e a oração do versículo 3 devem continuar hoje em nossos lares, em nossa congregação. Precisamos interceder fervorosamente pelos missionários que estão na linha de frente,
pelas igrejas que estão sendo plantadas e por cada projeto que desafia as fronteiras para levar o Evangelho às nações ainda não alcançadas. A igreja precisa orar frequentemente e ferventemente por as missões globais. Número 2, participação financeira. Aqueles primeiros missionários não viajaram sem recursos. A igreja que impõe as mãos é a mesma que provê para as despesas da jornada e o sustento da obra. Sustentar financeiramente as missões é colocar de forma real nossas mãos sobre o ombro dos que vão e dizer-lhes: você não estão sozinhos. Nós cobrimos suas retaguardas de aqui e proevemos para seu avanço. A generosidade da igreja é o combustível que Deus usa para mover a seus trabalhadores. A generosidade da igreja é o combustível que Deus usa para mover a seus trabalhadores. E por último, indo. O Espírito Santo continua buscando homens e mulheres nas cadeiras de nossas igrejas, dispostos a fazer as malas, cruzar fronteiras e obedecer ao chamado geográfico. Alguém tem que ir aonde Cristo ainda não foi pregado. Alguém tem que ir aonde Cristo ainda não foi pregado. Hoje, a obra missionária global se apresenta diante de nós não como uma simples opção ou evento do calendário eclesiástico, mas como uma urgência divina. Deus está chamando esta igreja local para agir com o mesmo coração da igreja de Antioquia, com as mãos abertas e o espírito sensível. Você como vai responder hoje ao clamor das missões mundiais? Você se unirá em oração constante e feroz pelos campos que já estão prontos para a colheita? Você se comprometerá a ser um canal financeiro que Deus usará para custear, apoiar e sustentar trabalhadores que estão entregando suas vidas no campo? Ou será que Deus, nesta mesma hora, está te chamando para arrumar suas malas e ir? Irmão, o desafio que hoje quero deixar com você é que a igreja toda está chamada a fazer missões desde diferentes óticas. Todos precisamos orar pelas missões globais. Todos estamos chamados a orar pelas missões globais. Também todos estamos chamados a participar financeiramente nas missões. Não é coisa de uns, é coisa de todos. Mas Deus também chama dentro de uma igreja que tem maturidade, madura, né? Uma igreja madura, uma igreja espiritual, uma igreja que está sob autoridade do Espírito Santo, chama dessas cadeiras a pessoas para ir. Eu não conheço a história desta igreja, graças a Deus, porque eu posso pregar com mais liberdade. Mas, tem experiências missionárias? Não precisa me responder. Precisa se responder você diante de Deus. Tem experiências missionárias? Tem enviado pessoas para o campo missionário? Está se preparando alguma pessoa hoje nesta igreja para sair para o campo missionário? Ou estamos muito acomodados, tranquilos, falando: eu estou fazendo minha parte, eu oro, eu aporto financeiramente. Isso está bom, mas eu estou seguro, acredito com fé que a característica principal de uma igreja que está madura é uma igreja que envia obreiros para a obra missionária. Não existe uma igreja madura que só enche, pronto. Não. A igreja madura envia missionários para a obra missionária. Deus seleciona dentro de seus homens e mulheres fieles pessoas para a missão. E hoje, por acaso,
está me ouvindo alguma pessoa que está sendo chamado. Talvez esteja lutando com esse chamado. Talvez esteja resistindo com esse chamado. Talvez esteja falando, não, Senhor, deixa que eu faça uma poupança, deixa que eu compre um carro, deixa que eu termine de pagar minha casa, eu preciso terminar meus estudos, meu pós-grado, etc. Irmão, não lute com Deus. Eu lutei com Deus e não dá certo, irmão. Mas hoje posso falar, eu estou no melhor trabalho do mundo. Tenho o melhor do mundo. Para muitos de vocês, para seu jefe só representa um numerinho, uma tela. Isso é o que representa para você. Para seu jefe é você. Muitos de vocês são só um número, uma tela. Descartável. Não é? Para Deus, você é precioso. O Evangelho é o melhor trabalho. Trabalhar por Evangelho é o melhor que um homem pode fazer. É gratificante. A gratificação não vem das pessoas, vem de Deus mesmo. Se hoje Deus está te chamando para missões, irmão, não lute, se submete. Não importa sua grado acadêmico, nível acadêmico, não importa a sua idade, não importa se é homem ou mulher, não importa se está casado ou sozinho, se Deus te chamou, Deus vai dar certo. Amém? Seja sensível ao chamado missionário de Deus e que esta igreja continue abençoando e louvando a Deus através de seu selo missionário global. Amém? Pronto. Graças a Deus por este tempo, graças por a oportunidade, pastor. Deus, eu não conheço tua vontade para esta igreja específica, mas a vontade geral do Senhor é que esta igreja, cada dia, possa se envolver responsabilidade ainda mais, além mais, com as missões globais. Deus, ajuda-nos a ser responsáveis. A missão. Oramos. Amém.